Uma boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo guarde os irmãos na bendita fé que temos nele, o nosso único Salvador. Nós vamos iniciar esse momento de oração através desse meio de transmissão. Ainda estamos impedidos de nos encontrar no mesmo ambiente, mas espero que esse tempo aqui de transmissão sirva para a nossa mútua edificação no Senhor, fortalecimento da nossa fé. Orando, ainda que não no mesmo ambiente, mas orando juntos, clamando ao Senhor pela sua ação, pela sua intervenção e pelo seu cuidado sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa igreja, do nosso país e do mundo, que tem sofrido de uma forma tão terrível, né, nesses últimos tempos. Convido você a iniciar comigo esse momento de oração, abrindo juntos a palavra de Deus no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 8. E eu vou fazer a leitura dos versículos 32 até o capítulo 9, versículo 6. Provérbios, capítulo 8, o finalzinho do capítulo 8, versículo 32, até o capítulo 9, versículo 6. Essa leitura ela é uma das leituras sugeridas para o dia de hoje. Tenho sempre relembrado os irmãos de que o nosso boletim, que está sendo entregue pelas redes sociais, né, virtualmente, não fisicamente, mas virtualmente os irmãos estão recebendo o boletim da igreja, ele serve como um instrumento para a nossa edificação espiritual, porque ele possui alguns recursos para nossos momentos devocionais, sejam eles coletivos ou particulares. Então, você pode fazer uso do boletim da igreja nesse sentido. E lá há uma lista de leituras para cada dia da semana, e eu estou fazendo uso aqui da primeira leitura desse dia. Provérbios, capítulo 8, versículos 32 até o capítulo 9 de Provérbios, versículo 6. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Creio que a grande maioria das pessoas sabe qual é o tema principal de Provérbios. Provérbios fala de sabedoria. Sabedoria é apresentada aqui no livro de Provérbios, nessa passagem que eu li, como sendo um ato gracioso de Deus. É Deus quem está aqui tomando a voz da própria sabedoria e nos convidando a fazermos uso dela. Na verdade, a nos banquetearmos nela. É a própria voz de Deus que adverte que aquele que abandona a sabedoria está caminhando para um caminho perigoso, um caminho de morte, um caminho mau.
caminho da sabedoria é o caminho bom, é o caminho da prudência. Então a sabedoria é, na verdade, baseada no temor a Deus. O princípio da sabedoria, diz o próprio livro de Provérbios, é o temor do Senhor. É saber quem Deus é conhecê-lo, não apenas com a mente, mas com todo o nosso coração, com toda a nossa atitude, toda a nossa disposição, tudo que é em nós. A quem se destina essa sabedoria? Quem é o alvo dessa sabedoria? O texto mesmo fala. Quando, no início do capítulo 9, nos é dito ali que a sabedoria, como uma mulher que está preparando um banquete, ela arruma todos os detalhes desse banquete, está tudo pronto para a festa, e ela então convida as pessoas que vão participar desse banquete. O versículo 4 diz: essa é a voz da sabedoria chamando os convidados. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Então, o alvo da sabedoria é o simples. O simples aí é aquele que reconhece a sua necessidade de conhecimento. O simples é aquele que se humilha, ele reconhece a sua condição. Há esse personagem, por assim dizer, central nesse livro. Ele é o grande alvo de todo o livro de Provérbios. É aquele que olha para si mesmo e se reconhece: eu preciso dessa sabedoria, eu não tenho como produzi-la por mim mesmo, eu não tenho como obtê-la por mim mesmo. O livro de Provérbios várias vezes vai condenar aquele que é sábio aos seus próprios olhos, porque aquele que é sábio aos seus próprios olhos, ele não busca essa sabedoria, ele não tem o temor do Senhor. Mas aquele que é simples, aquele que admite a sua seu coração é inimigo de Deus e muitas vezes tende a influenciar aquele que é simples. Tenta trazê-lo para fora do temor do Senhor. Tenta aliciar o coração do simples. Talvez você se sinta muito pressionado, por muitas vozes, muita pressão social, pelas notícias, pelos acontecimentos. Há uma disputa, uma pressão sobre nós. Nós somos chamados aqui a descansar o nosso coração, admitir a nossa simplicidade nesse sentido, a nossa incapacidade de produzir a nossa própria sabedoria e nos banquetearmos na mesa farta que o próprio Deus preparou para nós, que está aqui na sua própria palavra. Vamos buscar isso do Senhor, vamos começar buscando do Senhor, que Ele, na sua graça, nos admita no seu banquete e traga paz, satisfação, conforto, consolo aos nossos corações. Vamos fazer uma primeira oração. Eu vou pedir a Daniela para orar nesse momento, que você participe também dessa oração. Pai, o Senhor nos sonda e nos conhece. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor é o Deus que caminha conosco, Pai. Isso nos conforta, isso nos consola. Ter certeza de que não estamos sozinhos, de que o Senhor é Deus presente. Pai, obrigada por essa certeza, obrigado pela oportunidade que temos, Deus, de como igreja nos reunirmos, ainda que virtualmente, para orarmos, para buscarmos a face do Senhor. Pai, nós precisamos do Senhor. Nos torne sábios, Pai. Nos torne sábios nas nossas escolhas, nos torne sábios nas nossas palavras, nos torne sábios nos nossos contatos, Pai. Nos torne sábios no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Precisamos, Deus, que o Senhor, que é o doador de todas as coisas, o doador de toda a sabedoria, nos torne sábios.
Oramos sim, Deus, para que o Senhor possa estar a cada dia nos ensinando mais e mais como vivermos uma vida que te agrada e uma vida que honra o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ainda cantar ao Senhor um hino muito querido do povo de Deus, que é o hino 32. Você tem aí o Inário Novo Cântico, você tem aí o aplicativo da Igreja Presbiteriana do Brasil, que dispõe do nosso inário. Você pode abrir e me acompanhar. O hino de número 32, o Deus fiel às suas promessas, ou como nós mais conhecemos, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Como vimos na leitura de Provérbios, capítulo 8, capítulo 9, Deus, Ele nos recepciona na sua presença e nos traz um banquete de graça. A sabedoria é esse banquete gracioso ao qual somos convidados a participar. Convido você a uma segunda leitura da palavra, leitura esta que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Assim diz a palavra: despojando-vos
portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Uma das características interessantes que a gente pode observar na palavra de Deus, quando a palavra vai nos exortar, quando a palavra vai nos orientar em relação a certos deveres, é que, em geral, essa exortação, essa orientação, ou mesmo admoestação, ela vem caracterizada com um aspecto positivo e um aspecto negativo. Na verdade, geralmente começa com um aspecto negativo e depois somos encaminhados para um aspecto positivo. O que eu quero dizer com aspecto negativo e aspecto positivo? É aquilo que nós não podemos, não devemos fazer, é o aspecto negativo, e aquilo que nós devemos fazer é o aspecto positivo. Numa época como nossa, né, a que estamos vivendo agora, as pessoas estão buscando orientação. O que nós não podemos fazer? Dizem, você não pode sair de casa, você deve se manter em casa, você não pode sair sem máscara, você não pode isso, não pode aquilo, você não pode cumprimentar alguém, você não pode abraçar alguém. Há série de orientações dizendo o que você não pode fazer. E há também as orientações do que você deve fazer. Você deve usar a máscara, você deve lavar as mãos quando você chega em casa depois das suas compras. Você tem alguns deveres, alguns cuidados. Pedro aqui traz para nós esses dois aspectos. Aquilo que não devemos e aquilo que devemos. Aquilo do que nós devemos nos desapegar e aquilo ao qual nós devemos nos apegar. Ele usa, para falar do aspecto negativo, ele usa uma imagem que aparece em outros momentos da Bíblia também, que é a ideia de você se despir, né? A palavra despojar-se, né? Despojando, vos diz o versículo 1, portanto de toda a maldade. Despojar é a ideia de tirar mesmo, tirar uma vestimenta. Então nós somos chamados aí por causa do confinamento, né, a estarmos por vezes nos despojando, chegar da rua e tirar a máscara que usamos para ir num supermercado, para ir numa farmácia. Nós despojamos aquela máscara e deixamos ela para lavar, porque ela pode ser um foco de contaminação, né? Se você não tratar, se você não limpar aquele objeto que pode estar contaminado. O despojar aqui de Pedro também traz essa ideia de alguma coisa que eu tenho que tirar de mim, porque se eu me mantiver com aquilo, eu vou estar, em um certo sentido, contaminado. Vou estar contaminado com aquilo. Do que nós devemos nos despojar? O que nós devemos afastar de nós? Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências. Pedro aqui está falando não para um público incrédulo, ele está falando para a igreja, ele está falando para os crentes. Então, ele está nos alertando que, embora crentes, nós podemos, por vezes, continuar trazendo conosco essas vestimentas contaminadas, a maldade, a intriga, né? Quando fala do dolo aí, fala da intenção, né, de machucar alguém, de ferir alguém, de prejudicar alguém. É fazer algo que traz prejuízo para o outro intencionalmente. Você deve ter ouvido a expressão, né? Um crime doloso, né? Tem um crime culposo e o crime doloso. O crime culposo é você cometeu o crime, mas pode ter cometido sem a intenção de fazê-lo. O crime é um fato, mas você não teve intenção. O crime doloso é você teve dolo, você teve a intenção, você quis
prejudicar alguém, você quis fazer aquele mal. Ele está atacando aqui a nossa vontade, temos que nos despojar dessa disposição, desse desejo de prejudicar o outro, de fazer o mal ao outro, de hipocrisia, outra coisa da qual nós devemos nos despojar, de fazer coisas que até externamente são até boas em si, mas que são feitas com intenções ruins, sem uma fé genuína, sem um desejo sincero. É algo hipócrita, meramente externo. É sempre bom lembrarmos que Jesus teve vários embates, vários conflitos com grupos religiosos dentro do judaísmo, especialmente o farisaísmo, que era um grupo religioso visto como um grupo que fazia muitas coisas aparentemente boas. Mas Jesus sempre denunciou a hipocrisia com que eles realizavam muitos dos seus atos religiosos. Devemos nos despojar da hipocrisia, de invejas. Inveja é o desejo de ter algo que não me cabe, né? De olhar para a prosperidade do outro, para olhar para o bem do outro, desejar aquilo, desejar uma posição que não é minha. Isso aqui não tem a ver com o desejo legítimo de prosperar na vida, de ter as suas conquistas, de conseguir o seu sustento para a sua casa. Não é disso que ele está tratando, mas são as intenções do coração de ocupar uma posição, ocupar o lugar que não lhe é cabido. Ele fala da inveja e de toda sorte de maledicências. Nós vivemos uma época de grande maledicência. Isso porque, até pouco tempo atrás, a nossa maledicência ela tinha uma certa limitação. A gente falava mal das pessoas, a gente falava mais ou menos dentro do nosso círculo de amizades, de pessoas conhecidas, de pessoas com quem nós convivemos. Mas agora a maledicência ela alcança o mundo. Nós temos uma rede social, uma série de acessos virtuais, de redes sociais, através dos quais nós somos capazes de falar mal de tudo e de todos. E é uma das coisas que nós mais vemos hoje em dia nas redes sociais. As pessoas falando mal umas das outras, criticando umas às outras, às vezes de forma muito rápida, de forma impensada. Existe a crítica cabível, e todo mundo está passível por ela, e a boa crítica nos ajuda, nos melhora. O livro de Provérbios que eu li no início fala inclusive do amigo que ele, quando ele repreende o seu amigo, ele faz um bem. Há vários provérbios no livro de Provérbios que chamam os amigos, inclusive, a exercerem esse papel. Críticos nesse sentido, de ajudar o amigo naqueles pontos em que ele precisa melhorar. Isso é uma coisa. Mas outra coisa é eu expor a pessoa, eu chegar numa rede social e sair publicando o que eu penso, o que eu acho, o que eu desacho, de tudo e de todos, sem procurar antecipadamente um irmão, esse irmão, e ajudá-lo a expor para ele o que eu penso, né, antes de vincular isso publicamente. Isso é a maledicência em escala muito grande, né? Escala, às vezes até mesmo mundial mesmo, né? Indo para além das fronteiras. E essa semana mesmo eu acompanhei uma experiência muito, muito positiva, muito bonita na internet, né? De um irmão que havia criticado um certo pastor de forma injusta, incabida, de forma pública, impensada. Mas esse irmão buscou, na mesma rede social, pediu perdão, e esse pastor disse: irmão, você está perdoado, você fez, já não é problema e tal. Os dois se perdoaram ali. Porque é possível que a gente, no afã de querer expor nossas posições, nossos pensamentos, estejamos não edificando a igreja do Senhor, mas criando intrigas desnecessárias e falando coisas indevidas. Portanto, Pedro diz: vamos despojar disso, despojar desse pacote de maldades, né, dessas vestimentas maldosas. Esse é, como eu falei, o aspecto negativo, aquilo que nós devemos nos afastar. Qual é o aspecto positivo? O que nós devemos
praticar. Está no versículo 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Aqui ele está usando uma outra imagem, né? Se no versículo 1 ele usa a imagem de alguém que tira de sobre si, uma veste suja, um traje contaminado, no versículo 2 ele usa a imagem da fome. E a fome aqui é a fome mais natural e mais elementar. É a fome de um bebê. Um bebê que chora, né? E a mãe identifica que o choro desse bebê é um choro de fome. O bebê ele não tem ainda condição de dizer assim, eu estou com fome. Ele não articula palavras para expressar o seu desejo. Mas uma mãe não tem dúvida, quando ouve lá o choro do seu bebê, de que aquilo que o incomoda naquele momento é a fome, a necessidade do alimento. E ela também não tem dúvida de qual é o alimento que essa criança precisa. Ela precisa daquele leite. O leite, está falando aqui do leite materno. O alimento básico dessa criança. O genuíno leite espiritual, como Pedro aqui o chama. Então tá lá, está disponível. Já foi produzido no próprio organismo, no corpo da mãe. Está pronto para ele. Então há um encaixe perfeito, né? A fome do bebê e a própria mãe que vai atender essa necessidade já tem em si mesmo o elemento que vai suprir essa fome. É o leite materno. Pedro chama aqui de leite espiritual. O que ele está querendo chamar desse leite espiritual? Que leite é esse que já está pronto para nós? Já foi produzido para nós, não foi produzido por nós, mas foi produzido para nós. É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. É esse elemento que é pregado, anunciado na Escritura, é o Evangelho. Eu não vou aqui ler o restante do texto, né, o capítulo 4, mas Pedro vai apontar aí para a figura de Cristo como sendo aquele que nos edifica, aquele que nos constrói em nós uma obra. Ele vai usar uma outra imagem, a imagem da construção de um templo, como um povo que está sendo edificado. Nós somos um povo que se despoja da maldade, que se alimenta da verdade e que se edifica em Cristo Jesus, que é a base dessa verdade. Então nós temos no Senhor uma orientação não apenas daquilo que nós não devemos fazer, mas daquilo que nós devemos fazer, nos alimentar do genuíno leite espiritual, nos alimentar da palavra do Senhor. Essa comida que nos sustenta, que nos dá não apenas mera informação, mas forma em nós o caráter do Senhor. O leite materno possui todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento da criança naquela fase específica. Possui tudo o que a criança precisa para o seu desenvolvimento. A palavra do Senhor tem tudo o que nós precisamos para o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. E nos chama a aprofundar esse crescimento na salvação. Ele termina o último versículo que eu li. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. É um convite para participar do banquete espiritual, da graça. É experimentar a bondade do Senhor. A bondade do Senhor está demonstrada, está disponível para nós na sua palavra, na palavra do seu Evangelho, o conhecimento salvador do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos nos fortalecer nesse recurso espiritual que está disposto para nós. Nos livrarmos daquilo que traz confusão, traz impedimento no nosso progresso, no nosso caminhar, e nos fortalecendo nesse alimento espiritual que está disposto para nós, e assim experimentando
a bondade do Senhor em Cristo Jesus, nosso único, suficiente Salvador. Nós vamos ter agora um momento para orar, para interceder em favor das nossas necessidades. Eu vi que alguns irmãos aqui já colocaram, não sei se eu vou conseguir localizar. A Cidinha pediu oração aqui para uma consulta, né? Conseguiu uma consulta com a ajuda da irmã Jaqueline. Que bênção, graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor e Deus abençoar para que essa consulta possa contribuir aí para melhora na qualidade de vida da irmã, na sua saúde aí. Também Daniel pediu aqui que oremos pelos pais dele e pelos seus irmãos e por ele também, para que Deus os proteja. Vamos orar, viu, Daniel? Pela sua família, né? As famílias são um grande foco da nossa oração, da nossa intercessão. E vamos colocar, né, a nossa igreja, o nosso país, a situação toda, e clamando a Deus. Tem que ser o grande clamor do povo de Deus nesses dias, para que Deus, na sua misericórdia, por causa da sua misericórdia, Ele nos permita o reencontro do povo de Deus, adorando juntos. Vamos orar? Senhor, obrigado por todos os irmãos que puderam participar aqui ou se conectar aqui a essa transmissão e que agora participam em oração desse momento. Nós estamos aqui clamando, intercedendo junto ao Senhor, porque o Senhor mesmo nos chama a buscar o Senhor e a interceder, a buscar o Senhor em favor do outro. É a Tua palavra que nos encoraja a isso, nos encoraja a orar, não apenas pelas nossas necessidades particulares, pessoais, mas pelas necessidades familiares dos nossos irmãos, da igreja como um todo, do país, da sociedade que vem sofrendo especialmente com essa calamidade, essa pandemia. Deus, independente do que até agora já tem sido constatado pelas autoridades, pelos pesquisadores, pelas pessoas envolvidas na avaliação dessa situação toda, nós cremos no poder do Senhor que está acima e além de toda a previsão, de tudo aquilo que já tem sido constatado. Oramos, Deus, para que o Senhor traga alívio para nós dessa aflição. Nós sabemos que esta calamidade não está agindo contrária à Tua vontade soberana, de que o Senhor soberanamente continua administrando a criação do Senhor e nada foge ao Teu poder e em tudo o Senhor tem propósito. Às vezes nós não percebemos todas as dimensões do propósito do Senhor e por vezes dentro da Tua soberania experimentamos aquilo que nos machuca, aquilo que nos humilha e nos entristece. Mas até nisso o Senhor tem propósito. Ao sermos humilhados pela situação que temos vivido, queremos, Deus, renovar a nossa disposição em buscar o Senhor e em esperar na misericórdia do Senhor. O Senhor nos mostra claramente que o socorro do homem, ele é vão, se não é acompanhado da tua ação. Que os recursos humanos são limitados, que os planos dos homens são falhos, que os poderosos não têm o controle de fato de tudo o que acontece, que o Senhor é aquele que controla todas as coisas para o louvor da tua glória. E portanto, nesse quadro de pandemia, nós nos voltamos para ti e esperamos no Senhor, esperamos na tua misericórdia. Oramos, Deus, para que nesse cenário todo o Senhor nos dê a graça de sermos ainda boas testemunhas do Evangelho que nos alcançou. Ó Deus, apesar de distanciados socialmente, nós ainda somos chamados pela Tua palavra
a sermos boas testemunhas da obra de Cristo Jesus. Portanto, Deus, ajuda-nos, como a Tua palavra nos orienta a fazer, a nos despojar de tudo aquilo que é prejudicial para a nossa caminhada espiritual. A maldade, dolo, maledicência, hipocrisia, tudo aquilo que em nós traz uma contaminação, traz um mau testemunho da nossa fé. Oramos, Senhor amado, para que o Senhor nos dê esse desejo ardente de nos alimentar desse leite espiritual, da mensagem do Teu Evangelho, da palavra salvadora de Cristo Jesus, para que assim possamos experimentar da bondade do Senhor. O Senhor é bom em todo tempo, mesmo no tempo da pandemia e da crise, nós somos acompanhados, somos cercados da Tua bondade. Portanto, Deus, ajuda-nos a testemunhar do Senhor nesses tempos tão difíceis. Oramos, Senhor, para que o Senhor direcione os corações, as mentes dos nossos governantes, dando a eles sabedoria na condução de todo esse processo, esses procedimentos de restauração do país aos seus quadros normais. Oramos para que o Senhor traga sensibilidade para o coração deles, que o Senhor cerque, Deus, aqueles que ocupam os cargos mais importantes, de bons conselheiros, de bons especialistas, de pessoas sábias, pessoas que possam trazer orientações oportunas, e que o Senhor coordene as ações públicas de tal forma que esse mal seja limitado e debelado. Que eles sejam instrumentos nas mãos do Senhor para o bem, porque para isso o Senhor instituiu as autoridades humanas, para o bem da sociedade, o bem de todos, que eles sejam conscientizados disso e busquem no Senhor esse recurso. Busquem nesse banquete da sabedoria, como lemos na Tua palavra ao iniciar esse tempo, esses recursos, ó Pai. Oramos, Deus bendito, para que o Senhor, portanto, nos ajude como igreja a atravessar esse momento. Dá-nos, Senhor, a alegria de retomarmos o nosso culto público. Dá-nos, Deus, as condições para que a igreja volte a se reunir no prédio da igreja e ali, reunidos, realizar um culto de ação de graças ao Senhor e publicamente, em comunhão, através da obra de Cristo, agradecermos a Tua bondade, a Tua misericórdia. Durante esse tempo, sustenta os irmãos, ajuda, Deus, especialmente aqueles que estão enfrentando dificuldades, não apenas por enfermidades, por essa enfermidade especificamente ou por outras. Ajuda, Deus, aqueles também que estão enfrentando dificuldades por questões econômicas, financeiras, que a igreja possa ser instrumento também do Senhor para diminuir esse tipo de mal que já tem afligido já a tantos. Ajuda-nos como igreja a cooperar na sociedade para que através do nosso trabalho, do nosso esforço pessoal, possamos ajudar a sociedade a se reconstruir, a se reerguer, a cooperarmos, Deus, no bem de todos. Ajuda os irmãos, Pai, para que eles possam ser sábios também nesse tempo da administração dos recursos mais limitados. Oramos, ó Deus, para que na Tua graça o Senhor assista a todos os irmãos nas suas dificuldades pessoais e familiares. Ó Deus, esteja com as famílias da igreja, fortalecendo, Deus, no convívio, Deus, na cooperação dentro do lar, ainda mais as marcas de Cristo Jesus, aquele padrão que o Senhor determinou na Tua palavra para as famílias. Que isso seja agora uma experiência viva em cada lar dos irmãos da igreja. E nós oramos por esses pedidos em especial que foram trazidos aqui. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Jaqueline, pode ajudar a Cidinha nessa consulta. Ó Deus, a conseguir essa consulta. Obrigado por esse recurso que o Senhor levantou para ela em tempo oportuno. Oramos pela sua saúde, para que ela esteja bem, para que ela receba uma boa atenção, um bom cuidado médico e
esteja sendo restaurada no Senhor, acompanhada pela tua graça. Oramos, ó Deus, pelo Daniel, pediu aqui oração, por ele mesmo, por proteção para ele e seus irmãos. Pediu oração também em favor dos seus pais. Senhor, cuida dessa família. As famílias todas precisam desse cuidado, dessa assistência, dessa proteção, desse suprir do Senhor. E que essa família, Deus, debaixo da tua proteção, possa render graças ao Senhor pelo teu cuidado, pelo suprimento do Senhor. E cada lar, Deus, esteja acompanhando, esteja ajudando, auxiliando e nos fortaleça na fé do Senhor. Deus, que essa experiência que temos vivido, a experiência do confinamento, do distanciamento social, sirva ainda mais para motivar a igreja no seu testemunho, de que conhece o Senhor, de que temos paz no Senhor, de que o Senhor é a nossa segurança, que o Senhor é a rocha na qual nós nos apoiamos, em quem nós nos abrigamos. Assim, Deus, estende a tua misericórdia sobre cada um de nós, dá-nos uma noite boa de paz, de bom sono, guarda o nosso coração nessa bendita fé. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Amém. Irmãos, antes de nós finalizarmos esse momento aqui de oração, apenas lembro aos irmãos aquilo que está na nossa agenda da igreja. Na quinta-feira, temos um estudo bíblico às 20 horas, com o nosso irmão Joeliano, o estudo chamado Vocacionados, que está sendo transmitido pelo canal do YouTube. Nesse sábado de manhã, próximo sábado, às 5 horas da manhã, nós temos também um tempo de oração, chamada Oração na Madrugada. É uma programação que havia sido estabelecida pela Federação de Homens do nosso presbitério. E nós vínhamos tendo essas reuniões, lá no templo, mas com o confinamento não podemos nos reunir ainda. Mas nós teremos esse momento de oração. Se você puder participar conosco, eu vou transmitir um momento devocional nesse próximo sábado, às 5 horas da manhã, aqui pelo canal do Instagram. Certo? Então você pode participar. Se você tiver alguma dificuldade em participar, não tem problema. Você pode separar o seu tempo de oração às 5 horas da manhã normalmente. Não é obrigatório participar pela transmissão. Se você tiver alguma dificuldade aí de fazer isso aí na madrugada. Mas se você puder, participe comigo. Vamos estar aqui lendo a palavra, orando e compartilhando também motivo de oração. Certo? E as programações de domingo, que continuam ainda pela internet, próximo domingo, 9h30 da manhã, aqui pelo Instagram, eu continuo o estudo bíblico dentro do tema Coronavírus e Cristo, baseado no livro do John Piper. Como eu falei domingo passado, esse livro já está disponível em português, está disponível gratuitamente. Tem uma informação sobre isso no boletim da nossa igreja, você pode ver lá essa informação. E domingo à noite, 19 horas, também transmitindo aqui pelo Instagram, culto ao Senhor, pregação da palavra nesse próximo domingo, certo? Que Deus abençoe a todos, uma boa noite a todos em nome de Jesus.